Fala, meus amigos e minhas amigas, como é que vocês estão? Vamos dando prosseguimento aqui ao nosso curso. Chegamos na aula sobre poder executivo, tá? Já está na tela aí atrás para vocês. Então hoje a gente vai tratar do poder executivo. Em relação ao poder executivo, é bom fazer uma observação inicial, que é o seguinte: geralmente, quando a gente fala no poder executivo, e aqui eu me refiro ao poder executivo federal, tá? Geralmente, quando a gente fala no poder executivo, a gente pensa, lembra de quem? Do presidente da República, né? Mas o presidente da República não é a única autoridade, não é o único agente público que integra o poder executivo, tá? O poder executivo, nos termos da Constituição Federal, é integrado por diferentes órgãos, certo? Então a gente tem esses órgãos aqui. A Presidência da República, que é um órgão que é ocupado e exercido pelo presidente da República. A gente tem a vice-presidência da República, que é exercida, é também um órgão, diferente do órgão da presidência, que é ocupado pelo vice-presidente da República. Lembrando que o presidente ele é o chefe do Poder Executivo. O vice-presidente, nos termos da Constituição, tem as atribuições de desempenhar funções que estejam previstas em lei complementar, tá? Então uma lei complementar não ordinária. Uma lei complementar pode atribuir funções ao vice-presidente da República. Além disso, ele auxiliará o presidente em missões especiais designadas pelo presidente da República, tá? Seguindo, a gente tem no Poder Executivo os Ministérios de Estado, que são órgãos de assessoramento técnico do Poder Executivo, né? Esses órgãos irão assessorar o chefe do Poder Executivo nas suas respectivas áreas. Então você tem, por exemplo, o Ministério da Saúde, que é comandado pelo Ministro da Saúde. Ele irá assessorar tecnicamente o presidente da República na área da saúde, tá? Seguindo, nós temos o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, que são órgãos de opinamento, são órgãos que emitem opiniões ao presidente da República em determinadas situações, como é o caso da intervenção federal, tá? Existem hipóteses de intervenção federal em que é obrigatória a oitiva do Conselho da República e do Conselho de Defesa Nacional, embora a opinião desses órgãos não vinculem o chefe do Poder Executivo, tá? Bem, seguindo, a gente já passa aqui para o presidente da República, né? A gente vai dar destaque aqui, vai dar ênfase ao presidente da República, que é a grande, digamos assim, a grande estrela do Poder Executivo Federal, tá? E, dentre esses órgãos, é o que é disparadamente mais cobrado nas provas. Tranquilo? Bem, para começar, a gente tem que falar o quê? Em relação ao mandato. O mandato do presidente da República. Como é que ele se adquire? Em regra, ele é adquirido, o mandato do presidente da República, por eleição direta, por eleições diretas, tá? Tem um caso em que o presidente, tanto o presidente quanto o vice-presidente, tá? Tem um caso na Constituição Federal em que eles são eleitos indiretamente, em que é o Congresso Nacional que vai escolher o presidente e o vice-presidente da República, que é quando ocorre o quê? A dupla vacância no Poder Executivo. No caso, tanto o cargo de presidente quanto o cargo de vice-presidente ficam vagos. E aí é necessário haver o quê? Uma nova eleição para escolher novos presidente e vice-presidente da República. Se essa dupla vacância ocorre na segunda metade do mandato que estava em curso, essa eleição para os novos presidente e vice-presidente será indireta. É o Congresso Nacional que, na forma da lei, irá escolher o novo presidente e o novo vice-presidente da República, tá? Agora, em relação ao sistema eleitoral para a eleição do presidente da República, ele é um sistema majoritário de o quê? De maioria absoluta, tá? O sistema majoritário é aquele em que é eleito o candidato que recebe mais votos. Só que o sistema majoritário pode ser de maioria simples ou de maioria absoluta. O de maioria absoluta é aquele que contempla a possibilidade de segundo turno. E o de maioria simples não, é aquele que não tem possibilidade de segundo turno. Ele se contenta, para considerar determinado candidato eleito, ele se contenta simplesmente com a maioria dos votos. Já no de maioria absoluta, para considerar eleito um candidato, exige que a maioria absoluta dos votos válidos seja conquistada por aquele candidato eleito. Tá? Então tem que ser o quê?
o primeiro número inteiro acima da metade. Isso é a maioria absoluta. Se ele não conquista essa maioria absoluta de votos válidos no primeiro turno, vai ter o segundo turno entre o primeiro e o segundo candidato. E aí, naturalmente, quem ganhar vai ter a maioria absoluta dos votos válidos, tá? Bem, o sistema majoritário ele se aplica para todas as eleições do Poder Executivo, tá? Do chefe do Poder Executivo, e para o Senado Federal. Agora, no Senado Federal, a eleição é pelo sistema majoritário de maioria simples, não tem segundo turno. Para presidente da República e para governador, aí é sistema majoritário de maioria absoluta, porque tem possibilidade de segundo turno. Para prefeito, depende. Se for um município com até 200 mil habitantes, aí é o sistema majoritário de maioria simples, não tem possibilidade de segundo turno. Mas em município com mais de 200 mil habitantes, não, tá? Eleitores. Se é um município com até 200 mil eleitores, não tem possibilidade de segundo turno. É sistema majoritário de maioria simples. Mas se é município com mais de 200 mil eleitores, aí é o sistema majoritário de maioria absoluta, que é aquele que permite, né, contempla a possibilidade de um segundo turno. Tá? Enfim, para presidente da República, a eleição é pelo sistema eleitoral majoritário de maioria absoluta. É possível que haja o segundo turno, se no primeiro turno nenhum candidato atingir a maioria absoluta dos votos válidos. Tranquilo? Bem, vamos seguindo aqui. A gente viu como que o mandato do presidente da República é conquistado. Sistema majoritário, eleição direta, em regra, né, pelo sistema majoritário de maioria absoluta. Agora, o presidente da República, em algumas situações, não poderá desempenhar as suas funções. Ele, por algum motivo, estará impedido, estará afastado. E o que acontece nesse caso? Nesse caso, se esse impedimento for temporário, for ocasional, ele será substituído. Agora, se o presidente da República deixar o cargo definitivamente, ou seja, o cargo de presidente fica vago, aí ele será sucedido. Então veja, a substituição do presidente tem caráter eventual, né? Ela é temporária. Já a sucessão tem caráter definitivo, ela não é temporária. O sucessor assume o cargo definitivamente. No nosso sistema, no sistema brasileiro, o presidente da República só tem um sucessor, que é o vice-presidente da República. Então, só o vice-presidente da República é que pode ocupar o cargo de presidente em caso de vacância do cargo, caso o presidente deixe definitivamente o cargo, tá? Agora, como substitutos, nós temos mais de um. O próprio vice-presidente é um substituto eventual do presidente da República, e além dele, são também o presidente da Câmara dos Deputados, o presidente do Senado Federal e o presidente do Supremo Tribunal Federal, nessa ordem. Então, nessa ordem, são substitutos eventuais, tá, do presidente da República. O vice-presidente da República, se ele não puder exercer a presidência, o presidente da Câmara dos Deputados, se ele não puder exercer a presidência, o presidente do Senado Federal, e se o presidente do Senado não puder exercer a presidência da República, aí será chamado o presidente do Supremo Tribunal Federal. Essa é a ordem de substituição do presidente da República. Agora tem um detalhe, essa ordem, essa vocação sucessória do presidente da República, essa vocação para substituir o presidente da República, segundo o Supremo Tribunal Federal, não é uma norma de observância obrigatória no âmbito dos estados e dos municípios. Ou seja, nos estados, as constituições estaduais podem estabelecer substitutos que não sejam, que não correspondam aos substitutos, né, não correspondam em âmbito estadual aos substitutos do presidente da República. Então, por exemplo, não é obrigatório que o presidente da Assembleia Legislativa esteja na ordem de substitutos do governador do estado. Da mesma forma, nos municípios não é obrigatório que a vocação sucessória ou de substituição do prefeito municipal seja idêntica à do presidente da República. Tá? É por isso que em âmbito municipal é muito comum que as leis orgânicas dos municípios prevejam como substituto do prefeito, por exemplo, o procurador-geral do município. Isso acontece muito. E lá no âmbito da União, né, no âmbito do presidente da República, não há previsão de o advogado-geral da União ser substituto do presidente da República. Tá? Então essa vocação de substitutos, que também é chamada, de forma tecnicamente equivocada, de vocação sucessória do presidente da República, não é de observância obrigatória nos estados e nos municípios, tá bom?
Bem, só para vocês saberem, essa vocação aí para substitutos do presidente está no artigo 80 da Constituição, que fala aqui o seguinte: em caso de impedimento do presidente e do vice-presidente, ou em caso de vacância dos respectivos cargos, serão sucessivamente chamados ao exercício da presidência, primeiro, o presidente da Câmara dos Deputados, segundo, o presidente do Senado Federal e, por último, o presidente do Supremo Tribunal Federal. Essa norma, repito, não é de observância obrigatória, segundo o Supremo Tribunal Federal, tá? Agora, imagine que o presidente, por exemplo, tá? O presidente da Câmara dos Deputados é réu em ação penal em trâmite perante o Supremo Tribunal Federal. Será que, em caso de o presidente da República e o vice-presidente da República não poderem exercer a chefia do Poder Executivo, será que o presidente da Câmara dos Deputados, que é réu em ação penal, pode exercer a presidência, pode substituí-los e exercer a presidência da República? Segundo o STF, não. Tá? Qualquer dessas autoridades, se figurar no polo passivo de uma ação penal em trâmite perante o Supremo Tribunal Federal, não poderá exercer a presidência da República em substituição ao chefe do Poder Executivo. Tá? Isso aí é uma decorrência natural da própria Constituição. Por quê? Porque a Constituição prevê que o próprio presidente da República, se for réu em ação penal perante o STF, fica afastado do exercício da presidência da República. Então não teria sentido você permitir que uma outra autoridade, que nem mesmo foi eleita para desempenhar o cargo de presidente, possa exercer a presidência da República se for denunciado em uma ação penal em trâmite no Supremo Tribunal Federal. Então o Supremo recebeu a ação penal, essas autoridades que estão na lista de substitutos do presidente da República já não podem exercer a presidência da República, tá certo? Olha só, confere artigo 86, parágrafo 1º. O presidente da República ficará suspenso de suas funções, inciso 1, nas infrações penais comuns, se recebida denúncia ou queixa-crime pelo Supremo Tribunal Federal. Esse afastamento dura 180 dias. Se a ação penal não for concluída nesse prazo, o presidente retorna ao exercício das funções sem prejuízo do prosseguimento do processo criminal, tá? Mas, uma vez recebida a denúncia, ele fica afastado do exercício da presidência da República, tá bom? Agora, como eu falei para vocês, se ocorre uma dupla vacância na chefia do Poder Executivo Federal, na segunda metade do mandato que está em curso, vai ter uma nova eleição para aqueles cargos. E essa nova eleição vai ser uma eleição indireta pelo Congresso Nacional, tá? Ou seja, são os parlamentares que vão escolher o novo presidente e o novo vice-presidente da República. Tem um detalhe. Essa eleição, quando ocorre a dupla vacância na segunda metade do mandato, deve ocorrer no prazo de 30 dias. A Constituição prevê isso. E se a dupla vacância ocorrer na primeira metade do mandato, o que acontece? Nesse caso, vai ter também uma nova eleição, mas vai ser uma eleição direta. Os próprios eleitores vão escolher os novos presidente e vice-presidente da República. E essa eleição deve ocorrer no prazo de 90 dias. Tá? Em qualquer dos casos, os novos presidente e vice-presidente da República vão apenas concluir o mandato que já foi iniciado. Tá? Então é um mandato tampão. O que a gente chama de mandato tampão é isso. É a eleição de novas autoridades, novos mandatários, para simplesmente concluir o mandato que já havia sido iniciado. Tá bom? Olha só, até trouxe uma tabelinha esquematizada aqui pra gente. Se a dupla vacância ocorre nos 2 primeiros anos do mandato, nós temos uma eleição direta e deve ocorrer no prazo de 90 dias. Agora, se a dupla vacância ocorre nos 2 últimos anos do mandato, a gente vai ter uma eleição indireta que deve ocorrer no prazo de 30 dias. Tá bom? E em ambos os casos, o que a gente vai ter aí é um mandato tampão. Os novos presidentes e vice-presidentes vão ser eleitos só para concluir o mandato anterior, tá? E tem um detalhe. Imagina que tem aí, então, uma nova eleição para o mandato tampão. Nessa nova eleição, o STF já decidiu que incide a inelegibilidade reflexa, tá? Incidem as hipóteses de inelegibilidade reflexa previstas lá no artigo 14, parágrafo 7º da Constituição Federal. Ou seja, a inelegibilidade reflexa é aquela que é gerada pelo chefe do Poder Executivo e torna inelegíveis no território de circunscrição em que ele atua, né, se for, por então, o presidente da República, ele torna inelegíveis em todo o território nacional quem? Seu cônjuge,
ou companheiro, tá? Cônjuge ou companheiro, e os parentes consanguíneos ou por afinidade até o segundo grau, tá? Então, essa é a inelegibilidade reflexa, tá? Ela incide na eleição para o mandato tampão. Então, imagine que ocorre uma dupla vacância no Poder Executivo, e aí a esposa do presidente da República que perdeu o mandato quer se candidatar para o mandato tampão. Ela não pode. Por quê? Porque ela sofre a incidência da inelegibilidade reflexa. Tá bom? Tranquilo? Vamos seguir. O mandato do presidente da República tem uma duração prevista na Constituição. Essa duração é de 4 anos. Tá aqui no artigo 82, que fala que o mandato do presidente da República é de 4 anos e terá início em 1º de janeiro do ano seguinte ao ano da eleição. Tá bom? Agora, esse mandato, que é de 4 anos, pode ser renovado por meio da reeleição. Tá? A Constituição Federal prevê a possibilidade de uma reeleição para um período imediatamente subsequente. Tá? Foi uma previsão que não estava no texto original da Constituição, ela foi trazida por uma emenda constitucional, que foi a emenda 16 de 97. Então, permite que o presidente da República seja reeleito uma única vez para um período subsequente. Então, quem é eleito presidente pode acabar ficando no cargo por até 8 anos. Tá? Olha o que prevê aqui o artigo 14, parágrafo 5º da Constituição. O presidente da República, os governadores de Estado e do Distrito Federal e os prefeitos, ou seja, os chefes do Poder Executivo de todas as esferas da Federação. Tá? E quem os houver sucedido ou substituído no curso dos mandatos poderão ser reeleitos para um único período subsequente. Agora, tem uma dúvida em relação a isso. Ou melhor, tem 2 dúvidas. A primeira delas é a seguinte: o dispositivo aqui da Constituição fala que que o chefe do Poder Executivo e também quem sucedeu o chefe do Poder Executivo durante aquele mandato e quem substituiu o chefe do Executivo durante o mandato pode ser reeleito uma única vez para um período subsequente. E aí surge a dúvida. Quer dizer, então, que quem simplesmente substituiu ali o chefe do Poder Executivo, digamos, por 10 dias, 20 dias, durante o mandato dele, já tem considerado como se tivesse exercido um mandato para fins de reeleição? Então, no caso, essa pessoa que substituiu o chefe do Executivo por pouco tempo durante o mandato pode se candidatar uma única vez para o período imediatamente subsequente para a chefia daquele Poder Executivo? Não. Tá? O Supremo Tribunal Federal se manifestou sobre isso e decidiu o seguinte, que só se considera exercido um mandato para fins de reeleição quando ele decorre de eleição ou de sucessão. Ou seja, só quando o mandato é exercido com caráter definitivo. Se o exercício da chefia do Executivo se deu a título de mera substituição, em caráter eventual, não é considerado esse período em que o cargo foi exercido como um mandato para fins de reeleição. Isso aconteceu com o Geraldo Alckmin, em uma época em que o governador do estado de São Paulo era o Mário Covas e o Alckmin era o vice-governador. Tá? E aí o Covas foi eleito para um mandato e foi reeleito. Tá? Então o Covas exerceu um mandato, completou o mandato e foi reeleito para o período subsequente. O Alckmin, durante o primeiro mandato do Covas, substituiu o Covas em algumas situações. Tá? E no segundo mandato do Covas, o que aconteceu? O Covas faleceu. E o Alckmin sucedeu o Mário Covas e passou a exercer o cargo de governador do estado em caráter definitivo. E aí, para o terceiro período de governo, o Alckmin resolveu se candidatar à reeleição. E alegaram que ele não poderia, por quê? Porque ele substituiu o Mário Covas no primeiro mandato e sucedeu no segundo. E a Constituição fala que o chefe do Executivo e quem o sucedeu ou substituiu pode concorrer a uma reeleição. Então, aí quem sustentou essa tese disse que o Alckmin estava impedido, estava inelegível para esse terceiro mandato subsequente. E aí o Supremo decidiu, não, só se considera exercido um mandato para fins de reeleição quando o exercício do mandato se dá a título de eleição ou de sucessão. A mera substituição não impede a candidatura a uma
reeleição. Tá? Agora, o chefe do executivo foi eleito e ele quer se candidatar a uma reeleição. Será que ele precisa se desincompatibilizar para se candidatar à reeleição? O que é a desincompatibilização? É um procedimento que afasta eventual inelegibilidade relativa. Existem algumas inelegibilidades relativas que podem ser afastadas pela desincompatibilização. Tá? E essa desincompatibilização, invariavelmente, se dá por meio da renúncia ao mandato. Então eu pergunto, será que o chefe do executivo, para concorrer à reeleição, tem que renunciar ao seu mandato antes das eleições, com uma certa antecedência? Não, não precisa. A Constituição fala o seguinte, que o chefe do executivo, para concorrer a outros cargos, ou seja, para concorrer ao cargo que ele não ocupa, deve renunciar ao mandato até 6 meses antes das eleições. Isso é a desincompatibilização. Então a Constituição exige a desincompatibilização do chefe do executivo quando ele quer concorrer a outro cargo. Para a reeleição, não há essa exigência. Então, para se reeleger, para se candidatar à reeleição, o chefe do executivo não precisa se desincompatibilizar. Tá? Olha o que fala aqui o artigo 14, parágrafo 6º. Para concorrerem a outros cargos, o presidente da República, os governadores de Estado e do Distrito Federal e os prefeitos devem renunciar aos respectivos mandatos até 6 meses antes do pleito. Então, essa exigência de desincompatibilização para o chefe do executivo só existe quando ele quer se candidatar a outro cargo e não ao mesmo cargo que ele já exerce, que nesse caso vai ser uma candidatura à reeleição, tá? Bem, dando seguimento aqui, o que é que a gente tem? A gente tem a questão da responsabilização político-administrativa do presidente da República. O presidente da República pode perder o mandato em virtude da prática de alguma infração político-administrativa, alguma infração de caráter político-administrativa. É um ilícito que não é um ilícito penal, não é um crime previsto na legislação penal. É o que é chamado de crime de responsabilidade. Tá? Os crimes de responsabilidade, então, são infrações que não têm caráter penal. São infrações que têm caráter político-administrativo. Tá? E aí, essas infrações, né, quando o presidente da República comete um crime de responsabilidade, esse crime de responsabilidade ele é objeto de quê? De um processo chamado de impeachment. Tá? Então, quando a gente fala em impeachment do presidente da República, a gente está falando na responsabilização do presidente da República pela prática de um crime de responsabilidade, que é uma infração de natureza político-administrativa. Tá? Na história recente do Brasil, o Supremo Tribunal Federal definiu qual é o rito a ser observado no impeachment aqui, nesse precedente, na ADPF 378. Tá? Eu trouxe resumido aqui o procedimento, o rito do impeachment do presidente da República, aqui no nosso material, tá? Tá aqui nos nossos slides e também tá no PDF de vocês. O que eu vou fazer aqui não é passar todo esse rito aqui, até porque na prova não é todo o rito, todos os detalhes dele que serão necessários, tá? Você não precisa conhecer todos os detalhes do procedimento de impeachment para resolver uma prova de direito constitucional que exige o conhecimento dessa questão da responsabilização político-administrativa do presidente da República. O que você precisa é conhecer, né, em linhas gerais, esse procedimento, e para isso eu recomendo a leitura do PDF. E, além disso, saber algumas questões que o STF destacou quando julgou essa ADPF 378. Tá? Eu vou só fazer um apanhado geral aqui em relação ao rito do impeachment, só para contextualizar. Tá? Bem, o impeachment, o processo de impeachment, ele é iniciado pela apresentação de uma peça inicial, que é chamada pela lei do impeachment de denúncia. Qualquer cidadão pode apresentar denúncia. Cidadão é aquele que se encontra no gozo de seus direitos políticos. E essa denúncia é apresentada perante a Câmara dos Deputados. Tá? Aí o presidente da Câmara dos Deputados vai analisar se existem razões que justificam a instauração do processo de impeachment. Se ele achar que não existem, ele vai arquivar. Se ele achar que existem, ele vai instaurar. Tá? Instaurado o processo, admitida a denúncia pelo presidente da Câmara, o que acontece? Existe a formação de uma comissão lá na Câmara dos Deputados. É uma comissão especial do impeachment. Veja, na estrutura do Poder Legislativo, na estrutura interna dele, existem comissões. Essas comissões podem ser permanentes ou temporárias. Tá? As permanentes são aquelas que a gente chama de comissões temáticas, porque são comissões
que são instaladas com caráter permanente, que são vinculadas a determinados temas. Por exemplo, comissão de orçamento, ou então comissão de Constituição e Justiça. São comissões temáticas e que têm caráter permanente. Já as comissões temporárias, como o próprio nome já diz, são comissões que têm prazo de duração temporário. Tá? Tem um prazo determinado de duração. A comissão do impeachment é uma comissão temporária. Tá? Dentre as comissões temporárias, nós temos, por exemplo, a CPI, que é a Comissão Parlamentar de Inquérito, temos comissões externas e temos comissões especiais. Tá? As comissões especiais são aquelas que são formadas para desempenhar determinada atividade específica, para desempenhar determinada atividade especial. Tá? E a comissão do impeachment é uma comissão especial, que é formada para a finalidade especial, finalidade específica de o quê? De dar andamento ao processo de impeachment do presidente da República. Tá? Então é isso. Comissão no impeachment, essa comissão especial, é uma comissão temporária na Casa Legislativa. O que aconteceu em relação a essa comissão temporária no julgamento da DPF 378? Houve uma discussão sobre como seriam escolhidos os integrantes, os membros dessa comissão. E aí o STF decidiu o seguinte: os parlamentares que integram a casa não podem apresentar uma candidatura avulsa, uma candidatura sem indicação do partido para integrar essa comissão. Tem que haver indicação dos líderes partidários para os parlamentares que farão parte dessa comissão. E aí, essa indicação dos líderes partidários será votada em plenário simplesmente para confirmar as indicações dos líderes partidários. Vai ser uma votação por maioria simples. E essa votação não pode ser secreta. Tá? No caso da DPF 378, que tratou do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, o presidente da Câmara queria fazer uma votação secreta para confirmar essa comissão especial. E o STF decidiu que não pode. Tá? Por quê? Porque não existe previsão de votação secreta nesse caso, nem na Constituição, nem na lei do impeachment, nem no regimento interno da Câmara dos Deputados. E aí o presidente da Câmara queria aplicar, por analogia, uma outra previsão regimental de votação secreta. E aí o Supremo falou, olha, na República a regra é a publicidade das votações. Tá? Você só vai admitir uma votação secreta se tiver uma previsão específica e excepcional nesse sentido. Para o impeachment não tem essa previsão em lugar nenhum. E aí o Supremo falou ainda o seguinte: no impeachment, todas as votações são abertas, todas elas são públicas. Tá? Por quê? Porque, primeiro, na República prevalece a transparência, tá? E também porque a publicidade das votações permite um maior controle popular do que está sendo feito no processo de impeachment, que é um processo de grande gravidade. Tá? Então, segundo a STF, no impeachment, todas as votações são públicas. Beleza? Isso, inclusive, já caiu em prova. Tá? Bem, vamos seguir. É formada a comissão especial vai analisar a acusação e é formado um relatório que vai ser votado pela Câmara dos Deputados para que a Câmara dos Deputados autorize a instauração do processo ou não. Tá? E aí vai ser uma votação pelo plenário da Câmara. Para autorizar a instauração do processo é necessário que haja votos de 2/3 dos integrantes da Câmara dos Deputados, ou seja, 2/3 dos deputados federais. Se a Câmara autoriza a instauração do processo, ela remete os autos para o Senado Federal. E chegando no Senado Federal, acontece a mesma coisa. É formada uma comissão, tá? Uma comissão especial para conduzir o processo de impeachment. E aí o Senado vai deliberar se ele vai instaurar o processo ou não. Vai ser uma deliberação por maioria simples mesmo. Tá? Porque o Supremo Tribunal Federal entendeu que deve haver esse juízo de admissibilidade no Senado, mesmo depois de a Câmara autorizar a instauração. Porque, segundo a Constituição, compete ao Senado Federal processar e julgar o presidente da República pela prática de crimes de responsabilidade. E aí, nessa expressão processar, está aí incluído o juízo de admissibilidade do processo de impeachment. Tá? Enfim, vai haver a formação da comissão especial nos mesmos moldes em que ela é formada na Câmara dos Deputados, tá? Indicação de líderes partidários e votação aberta para confirmar essas indicações. O processo vai ter prosseguimento. É no Senado Federal que vai haver a produção de provas, a dilação probatória. Tá? Essa fase de dilação probatória não existe na Câmara dos Deputados. E aí, quando chegar no final, o último ato de instrução processual no Senado é um interrogatório do presidente da República, denunciado. E no final, a comissão especial vai elaborar um relatório e vai submeter o relatório à votação
do plenário do Senado. Tá? Nesse julgamento do relatório para condenar ou absolver o presidente da República, o Senado é presidido pelo presidente do Supremo Tribunal Federal e não pelo próprio presidente do Senado Federal. Tá? Para condenar o presidente da República é necessário que haja votos de 2/3 dos membros do Senado Federal, ou seja, 2/3 dos senadores. E as sanções que podem ser aplicadas são as sanções de perda do cargo, tá? E inabilitação para desempenhar qualquer função pública por 8 anos. Tá? Bem, e aí surgem algumas questões envolvendo esse julgamento no Senado Federal. Primeiro, o Senado Federal, segundo o próprio Supremo Tribunal Federal, é o juiz natural do julgamento dos crimes de responsabilidade do presidente da República. O que significa isso? Significa que só o Senado Federal é que pode se manifestar sobre o mérito da acusação. Nem a Câmara dos Deputados pode se manifestar sobre isso, nem o próprio STF pode se manifestar sobre isso. O papel do STF no procedimento de impeachment é simplesmente assegurar que seja observado as etapas do procedimento corretamente. Ou seja, é assegurar o quê? O respeito a direitos fundamentais e ao devido processo legal. É só isso que o STF vai fazer. Ele não vai se intrometer na análise do mérito do julgamento da acusação pela prática de crimes de responsabilidade. Tá? Outra coisa, essas sanções que podem ser aplicadas são sanções de caráter político-administrativo. A natureza dessas penalidades então a natureza de política administrativa. O que significa isso? Qual é a repercussão prática disso? É que não cabe, segundo o STF, habeas corpus para trancar processo de impeachment, porque as sanções que podem ser aplicadas não cerceiam a liberdade de locomoção do indivíduo. São sanções de caráter político-administrativo, perda de cargo e inabilitação para desempenhar funções públicas por 8 anos. Então não cabe habeas corpus para trancar processo de impeachment. E o terceiro detalhe é o seguinte: essas sanções, perda de cargo e inabilitação para desempenhar funções públicas por 8 anos, são sanções, ambas, tá? São sanções de caráter principal. Uma não é acessória da outra. Tá? Isso significa que, se por acaso uma delas ficar inviabilizada, não fica impedida a aplicação da outra sanção. Isso aconteceu no caso do Collor, no impeachment do Fernando Collor. Tá? Nessa época aconteceu o quê? O processo de impeachment já havia sido instaurado, e aí o Fernando Collor, que era presidente da República na época, renunciou ao mandato com o objetivo de fazer perder o objeto do impeachment, para ser extinto sem a análise do mérito da acusação. E aí o Supremo Tribunal Federal se manifestou sobre isso, tá? Porque a questão foi judicializada, e falou o seguinte: olha, a lei do impeachment, a lei 1079, fala tão somente que, para ser admitida a acusação, é necessário que o presidente da República ainda se encontre no cargo, ou seja, que ele não tenha deixado o cargo por qualquer motivo que seja. E no caso aqui do Fernando Collor, o presidente estava no cargo quando foi admitida a acusação. Então, a acusação é admissível, ela não pode ser rejeitada. Ficou inviabilizada a aplicação da penalidade de perda de cargo, porque o presidente renunciou ao mandato. Mas não ficou inviabilizada a aplicação da penalidade de inabilitação para desempenhar funções públicas por 8 anos. E aí, como as duas penalidades têm caráter principal, o processo pode prosseguir para ser aplicada a penalidade que ainda é viável de ser aplicada. No caso, a inabilitação para desempenhar funções públicas por 8 anos. Tá? Então, fiquem atentos a isso. Essas penas, segundo o STF, ambas têm caráter principal. Uma não é acessória da outra. Tá? Outros dois detalhes. Os senadores, no processo de impeachment, segundo o STF, podem ter uma postura que não seja inerte, ou seja, eles podem ter uma postura acusatória, inclusive para produzir provas, tá? Para apurar a verdade dos fatos. A inércia se exige apenas das autoridades jurisdicionais, dos juízes. Os senadores não. Os senadores não precisam ter essa postura inerte, eles podem ter uma postura acusatória, inclusive produzir provas. Tá? Outra coisa, foi alegado nessa questão do impeachment da Dilma Rousseff lá, isso foi decidido também na DPF 378, o seguinte,
que o presidente da Câmara dos Deputados era um inimigo político da então presidente Dilma Rousseff. Então ele estaria impedido de exercer o juízo de admissibilidade inicial do processo de impeachment. E aí o Supremo falou o seguinte, olha, no processo de impeachment não se aplicam as hipóteses de suspeição nem de impedimento dos juízos que estão previstas na legislação processual, tá? Porque quem alegou a isso queria que fosse aplicada por analogia as hipóteses de impedimento e suspeição dos juízes prevista lá no Código de Processo Penal. E aí o Supremo falou o seguinte, olha, primeiro, o parlamentar não é juiz, tá? O juiz tem que exercer as suas atribuições com imparcialidade. Já os parlamentares não, eles desempenham suas funções de acordo com suas convicções político-partidárias. Não se exige que eles tenham imparcialidade. Além disso, esses casos de suspeição e impedimento no processo de impeachment já são disciplinados na própria lei do impeachment. Não existe uma lacuna que possa ser suprida pela aplicação por analogia das normas de direito processual. Tá? Essas duas observações são bastante importantes para as provas. Beleza? Então vamos dando seguimento aqui. Para a súmula vinculante 46. Tá? Tudo isso que eu passei de slide aqui foram as coisas que eu acabei de explicar para vocês. Tá? Expliquei tudo de uma tacada só. E aí a gente chega na súmula vinculante número 46, que é muito importante também, já caiu em prova, inclusive em prova discursiva. Tá? Ela fala da competência para legislar sobre os crimes de responsabilidade e sobre as normas de processo e julgamento dessas infrações. Essa competência é privativa da União. Tá? Por quê? Porque, segundo o STF, isso envolve direito processual e direito penal, embora os crimes de responsabilidade não sejam infrações penais. Tá? Mas o Supremo Tribunal Federal fundamentou esse seu entendimento lá no artigo 22, inciso 1 da Constituição, que prevê a competência da União, competência privativa da União, para legislar sobre direito penal e direito processual. Olha só o que fala a súmula vinculante 46. A definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são da competência legislativa privativa da União. Tá? Então, qual é a consequência disso? É que em âmbito estadual e em âmbito municipal, as normas locais, estaduais e municipais, não podem disciplinar o quê? Os crimes de responsabilidade e o processo de julgamento dessas infrações nos âmbitos estadual e municipal. Tá? Essas questões, crime de responsabilidade de governador, crime de responsabilidade de prefeito, processo e julgamento dessas autoridades por conta dessas infrações, vai seguir a legislação federal. Né? A legislação federal estabelece a disciplina das infrações político-administrativas dos chefes do executivo estadual e municipal. Tá bom? Então, imagine, por exemplo, uma Constituição de Estado que diga que para a instauração de processo de impeachment contra governador seja necessário haver o quê? A autorização da Assembleia Legislativa. Essa norma é inconstitucional, porque o Estado não tem competência para legislar sobre isso. Tá? Súmula vinculante número 46. Beleza? E uma última questão relativamente recente em relação ao impeachment de presidente da República é o seguinte. O presidente do Senado, o presidente da Câmara dos Deputados, será que existe um prazo, será que existe uma exigência de prazo certo, de prazo limite para que ele se manifeste sobre a acusação apresentada? Ou seja, um cidadão vai lá perante o presidente da Câmara, apresenta uma denúncia contra o presidente da República pela prática de crimes de responsabilidade. Será que existe uma exigência de observância de um prazo máximo para que o presidente da Câmara dos Deputados se manifeste sobre essa acusação e diga se vai admitir ou se não vai admitir? Isso foi discutido aqui nesse precedente, mandado de injunção 7358. O que aconteceu aí? O impetrante ajuizou o mandado de injunção e afirmou o quê? Que haveria uma omissão legislativa quanto ao estabelecimento de um prazo para que o presidente da Câmara dos Deputados se manifeste sobre a denúncia por crime de responsabilidade contra o presidente da República. Qual é o objetivo aqui? O objetivo é que o presidente da Câmara dos Deputados não engavete denúncias por crimes de responsabilidade. Ou seja, é obrigá-lo a se manifestar, seja para rejeitar,
seja para admitir e instaurar o processo de impeachment, para dar andamento ao processo de impeachment. E aí, em uma decisão monocrática, a ministra Carmen Lúcia decidiu o seguinte: olha, na Constituição Federal não tem nenhuma norma que exija que seja fixado um prazo para que o presidente da Câmara dos Deputados se manifeste sobre a acusação por crime de responsabilidade contra o presidente da República. E é pressuposto, é requisito de admissibilidade do mandado de injunção, o quê? Que haja uma norma constitucional determinando uma providência infraconstitucional e que haja uma omissão infraconstitucional que esteja inviabilizando a concretização daquela norma da Constituição. E aí ela falou, olha, não estão presentes esses requisitos, porque a Constituição não exige a fixação de um prazo máximo para a manifestação do presidente da Câmara dos Deputados, nesse caso. Então, o mandado de injunção foi extinto sem nem mesmo haver a resolução do seu mérito. Tá? Foi inadmitido e a decisão foi do dia 12 de abril de 2021, certo? Bem, vamos encerrar por aqui o primeiro bloco, tá? Daqui a pouco a gente retorna com o segundo bloco e a gente conclui o tema do Poder Executivo, beleza? Até lá!